Primeiro vídeo dessa série que tem como objetivo trazer informações, dicas, sugestões de como tornar a vida mais sustentável, seja por meio da arquitetura ou pequenas ações do dia a dia que às vezes a gente não consegue perceber. E hoje o assunto é sobre o sol, o nosso amigo sol. Lá é bem longe daqui, se indica a condição. Não tínhamos como começar essa série sem falarmos da importância do sol em nossas vidas e como ele se aplica na arquitetura. O sol ele é o grande mestre da vida, ele quem regula o nosso ar, a nossa água, que são elementos básicos para vivermos. A luz natural influencia diretamente no comportamento humano, regulando o nosso ciclo biológico e também interferindo no nosso ritmo cardíaco e circulatório. E você sabia que o sol ele é responsável direta e indiretamente por todas as fontes de energia? E você já imaginou esse mundo sem energia elétrica? Eu não consigo mais. Então vamos lá, o Sol ele é responsável diretamente pela energia fotovoltaica e pela energia solar térmica, cada vez mais usadas, e apesar de ter um custo inicial muito alto, futuramente gera uma economia absurda. Um exemplo de como o Sol é responsável indiretamente é pela energia eólica, que se utiliza dos ventos para gerar essa energia. Acontece que com o aquecimento do Sol, a densidade do ar varia muito, né, gerando os movimentos que gera os ventos e, consequentemente, gera essa energia eólica. Eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês tiverem interesse, podem pesquisar a importância do Sol em todas as fontes de energia, elétrica, fóssil, hidráulica, enfim, que vocês vão encontrar bastante conteúdo legal. Agora vamos imaginar a situação contrária, a ausência do Sol. Sem a iluminação natural, o nosso cérebro entende que é hora de descansar. Por isso que ambientes mal iluminados ou que contam apenas com iluminação artificial contribuem muito para a redução da nossa produtividade. Então, se você não se sente bem em determinado ambiente, comece a observar se de repente não é isso que está acontecendo. Porque daí vale algumas mudanças. Uma das sugestões é mudar a função do ambiente. Por exemplo, eu fiz um dia uma consultoria com uma moça onde ela tinha o home office dela na fachada sul e o quarto na fachada leste. E ela se sentia extremamente improdutiva, mal-humorada, entre várias outras coisas. E a minha sugestão foi que ela invertesse esses ambientes. E parece bobeira, mas a vida dela melhorou 100%. E é a mesma coisa que acontece aqui comigo. O meu home office é virado para a fachada oeste e eu não tenho a possibilidade de inverter. Então eu tive que fazer outras artimanhas, que eu até contei algumas ali na reforma do meu home office, né, nos vídeos. E eu realmente sinto esse impacto na minha vida. Vocês podem ver, ó, são 9 horas da manhã e o meu escritório aqui, ele é um pouco escuro. Por quê? Porque o sol tá lá do outro lado e a minha janela é pro lado de cá. Ele não chegou aqui ainda. Então fica assim um ambiente meio escuro, meio fechado. Mas vamos falar mais disso daqui a pouco. A questão é que somente as luzes artificiais no ambiente é prejudicial sim. E se puder eliminar elas completamente, melhor ainda. Até porque permitir essa entrada de luz natural no ambiente gera mais economia, tanto pelo uso das luzes artificiais, quanto pelo uso do ar-condicionado. Então, investir numa energia solar vale muito a pena, porque além de ser uma atitude ecologicamente correta, vai gerar no ambiente ali um ambiente extremamente saudável, confortável, além de gerar essa super economia de energia. O Brasil é um país com alta incidência solar, então cabe a nós, arquitetos, designers, aproveitar desse remédio natural para criar ambientes que realmente transformem a vida das pessoas com a simples estratégia de onde vai ficar cada ambiente, como vai ficar cada mobiliário e assim por diante. E também analisando profundamente o perfil de cada cliente. A maioria das pessoas passa mais de 90% do tempo em lugares fechados, então é preciso que esses espaços sejam bem planejados. E é muito mais complexo do que simplesmente colocar uma janelona ali naquela fachada. Até porque calor em excesso também faz mal. Tá, mas e agora vamos lá. Como aproveitar esse remédio natural nos nossos projetos? Tomando sol na laje? Sim, também, por que não?
né? 20 minutinhos por dia dizem que faz bem. Precisamos analisar o comportamento do Sol dentro de cada ambiente, de cada edificação, de cada terreno. Vamos começar com o básico, aquilo que a gente aprende lá nos primeiros anos da escola, a rosa dos ventos, que funciona da seguinte forma: norte, sul, leste, oeste. Vocês estão vendo espelhado, mas sabemos que o leste fica na direita, oeste na esquerda. E sabemos também que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, com uma leve inclinação para norte, então guardem bem essa informação. Mas a verdade é que durante as estações do ano, há também uma leve inclinação dessa nascente do Sol, ou seja, nem sempre o Sol nasce exatamente ao leste, podendo ter um deslocamento para o norte ou para o sul. E isso influencia muito nessa análise bioclimática e de conforto térmico. E como fazer esse estudo bioclimático, né? Então agora vamos falar das estratégias que a gente deve aderir nos nossos projetos e nos nossos ambientes. Primeiro, analise a carta solar. A carta solar é uma representação gráfica do percurso do Sol na abóboda celeste ao longo do dia e também em diferentes épocas do ano. Para cada cidade existe uma carta solar diferente, porque o clima, as características são diferentes. E você encontra a carta solar da cidade a ser analisada num site chamado Projete, com 3 Es no final. Em cidades mais do interior, pode ser que você não encontre e não tenha disponível. O que você faz? Pegue da cidade mais próxima que existe e que tem ali características de clima parecidas. E aí você vai ter resultados bem semelhantes também. E o que podemos fazer com a carta solar? Muita coisa, até mesmo cálculo de brises, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é muito mais técnico e a minha intenção aqui nesse vídeo é trazer essa informação para que todas as pessoas possam entender a importância disso nas suas edificações. Então, de primeira, o importante é vocês analisarem 4 coisas. Primeiro, a velocidade e a direção dos ventos, o comportamento do Sol, o perfil de cada usuário. Sim, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito friorenta. Mas será que se você estiver analisando o perfil de outra pessoa, você vai ter os mesmos resultados? Né? E quarto, o clima de cada cidade, as características de cada lugar. Porque a gente sabe que o sol nascente, ele é mais agradável do que o sol poente em algumas cidades. Porque pensa comigo, quando o sol nasce, ele já ficou 12 horas longe, já deu tempo da Terra esfriar. Mas depois de 12 horas incidindo ali na Terra o dia inteiro, quando chega no final da tarde, aquele ambiente já está bem mais quente. Então é por isso que a fachada oeste geralmente merece muita atenção. Lembra da consultoria que eu comentei? Aquela dica poderia não funcionar para uma pessoa que é muito calorenta, que não consegue dormir bem no calor, porque ela ia sofrer muito para dormir numa fachada oeste, sendo que o sol ficou batendo ali o dia inteiro. Então é por isso que a gente tem que analisar o perfil de cada pessoa. E outra fachada que merece muito atenção é a fachada norte, porque é uma fachada que pega sol o dia inteiro. Mesmo com a angulação do sol, está sempre incendindo naquela fachada norte. Esse é um argumento muito comum aqui no Brasil, porque a maioria das cidades são cidades quentes. Então imagina só eu virar uma casa toda para norte lá na Bahia. Insuportável, ninguém ia aguentar. Ou até mesmo aqui em Foz do Iguaçu, que apesar de ser aqui no sul, é uma cidade muito quente no verão e também pode ser muito fria no inverno. Então percebem como tem muitas nuances nessa análise? Eu, Driele, sou de Curitiba. E assim como Foz do Iguaçu, Curitiba é uma cidade que tem uma amplitude térmica muito grande, mas aqui é potencialmente mais frio no frio e na maior parte do tempo. Então, geralmente a fachada norte aqui é muito bem-vinda. E eu sou muito friorenta, então eu estou fazendo a reforma, o projeto da reforma aqui para minha casa e vou virar toda a fachada para norte. Porque a minha família em geral também é mais friorenta e eu não vou virar para leste por quê? Porque do leste vem os ventos predominantes. Então, vai ter bastante vento batendo ali se eu virar, mesmo que tenha bastante sol, também vai ter bastante vento. Enfim, para algum outro morador de Curitiba, o resultado pode ser diferente, porque
No calor também faz calor. A gente tá no verão e tem feito bastante calor. Então, uma fachada pro norte, para uma pessoa que sente muito calor, não ia ser legal. Outro ponto que a gente deve ter cuidado é que o excesso de luminosidade pode causar desconforto, ofuscamento e mais esforço na realização das tarefas. E é por isso que os brises são incríveis e é uma ótima estratégia, principalmente para essa pessoa que sente muito calor, mas só pode ter a fachada virada para o norte. O brise vai regular essa incidência solar. Ele não tampa totalmente, ele otimiza nos momentos que for mais necessário. As transparências também são uma estratégia, principalmente para grandes espaços e que você precisa dividir esses espaços. Então, se possível, utilize painéis de vidro. Sabe nessas grandes corporativas, espaço aberto, mas que você precisa ter cabines, salas de reunião, estações de trabalho? Então, essas divisórias transparentes fazem com que você tenha ali um espaço dividido acusticamente falando e visualmente falando, mas vai ter essa incidência solar mesmo assim. A integração dos ambientes também são muito legais e estão super em alta. Mas não só a integração da sala e da cozinha, que é mais comum, mas de todos os ambientes. Por exemplo, você pode criar um jardim de inverno no meio ali da edificação que tenha acesso para outros cômodos que às vezes ficam sem essa janela virada aí para a área externa. Então, criando esse jardim de inverno, além dessa incidência solar, você ainda vai ter um paisagismo ali entrando em contato direto com a natureza. E pensando nisso, nesses ambientes que nem sempre a gente consegue trazer a iluminação nas laterais, a gente pode ainda colocar essa iluminação zenital, que são as aberturas no teto. Exemplo, clarabóias, domos, lanternins, átrio, sheds. E uma outra dica, e não menos importante, é cuidar muito bem do posicionamento de cada mobiliário. Telas de computador, de televisão não devem ficar refletindo essa luz solar. Então, observe bem o comportamento do sol em cada ambiente e aí você vai saber onde posicionar corretamente a sua cama, o sofá, a geladeira, todos os eletrodomésticos que podem estragar com essa incidência direta do sol, enfim, todos os equipamentos imobiliários da sua casa, para que eles fiquem mais seguros, durem mais tempo, enfim, os benefícios são enormes. Mas é isso, um assunto que sempre vale a pena a gente conversar, porque ele por si só já faz uma grande diferença na qualidade dos nossos ambientes e na nossa vida. Então comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se ficaram com alguma dúvida, que daí a gente pode subdividir esse tema em vários outros, como eu disse. Compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse tema. Curta se vocês curtiram esse vídeo e não deixem de se inscrever no nosso canal, porque daí você não vai perder o próximo assunto sobre como tornar a sua vida 1% mais sustentável. Então, um beijo, fiquem com Deus e me digam aí qual o próximo assunto sobre sustentabilidade que vocês querem ver por aqui. E hoje o assunto é sobre o sol, nosso amigo sol, lá bem longe daqui. Se indica condição, o sol há de brilhar mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for. Quando o sol se for, a luz. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Livre pra poder sonhar, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Tem mais. Quando o sol bater na janela do meu quarto, ou esse teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás, o problema de legião é que não dá vontade de parar, né? E enquanto houver sol, ainda virá, terá, será, haverá, ainda haverá. O sol, vê se não esquece, essa eu não gosto.